Olá, queridos, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nesta madrugada para mais uma madrugada de oração. Que Deus te alcance com as tuas mãos poderosas, que haja graça, poder, misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus sobre ti e sobre mim. E que dentro desse tempo que temos nesta manhã, possamos viver uma experiência com Deus no sobrenatural. Essa noite passada eu tive a oportunidade de estar ministrando numa igreja e abrindo o culto, falamos sobre algo espiritual, falamos sobre batalha espiritual. Eu estava dizendo para os irmãos daquela igreja que dentro daquele templo também, eu estou falando de tempo e de templo, amém? Para que você não me interprete mal. Estávamos dentro de um contexto totalmente espiritual, porque enquanto estávamos ali recebendo a palavra, sendo ministrados pela palavra de Deus, eu disse para eles que muito acima das nossas cabeças havia uma batalha, uma guerra espiritual entre anjos e demônios, com a intenção de que nós não fôssemos alcançados pela palavra poderosa. Mas o reino de Deus, ele sempre trabalha em seu e em meu favor. Por isso a batalha acontece o tempo todo. Dentro de todos nós também existe uma batalha espiritual constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Um milita contra o outro o tempo todo, a fim de que um saia vencedor desta batalha. E nós temos que decidir quem vai vencer dentro de nós esta batalha em nome de Jesus. E continuamos ainda dentro desse tempo tão precioso. Por quê, pastor? Porque estamos em um tempo de oração, em um tempo de busca de intimidade com Deus, em um tempo de busca de vida no altar do Senhor, perante a face desse Deus, o qual nós habitamos, o qual nós estamos 24 horas. Por que habitamos, pastor? Porque Deus, ele é a nossa morada. Nós somos a habitação do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele decidiu habitar em nós. O próprio Deus disse que ele não quis mais habitar em templos feitos por mãos de homens. Por isso ele decidiu habitar em você e habitar em mim. Por isso estamos dentro de uma batalha constante o tempo todo. Mas nesta batalha somos muito mais do que vencedores, porque Deus, ele peleja as nossas pelejas. É ele quem guerreia em seu e em meu favor. E nesta manhã eu quero compartilhar com você sobre algo muito forte e ainda dentro desse contexto totalmente espiritual. Eu quero falar para você aquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 6. Ali, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo as armaduras de um guerreiro. E segundo os historiadores, quando Paulo escreve Efésios, capítulo de número 6, Paulo está preso, totalmente incluso por detrás das grades. E justamente dentro desse quadro de prisão, de reclusão na sua vida, Paulo olha por uma fresta daquela porta e ele vê do lado de fora um soldado romano totalmente ultrajado, com suas vestes de guerra, com suas vestes de batalha. Por que isso? Porque ele estava pronto para o que desse e viesse, como dizem por aí, não é verdade? Se alguém tentasse resgatar Paulo daquele lugar, ou se mesmo Paulo tentasse fugir daquele lugar, a ordem era para matá-lo, ou seja, aquele homem estava vestindo as suas vestes, ou seja, a sua armadura que todo soldado romano naqueles dias usava para um tempo de batalha, para um tempo de guerra. Justamente por isso, Paulo vem descrevendo as armaduras de guerra para um contexto totalmente espiritual, no qual muitas vezes você e eu vivemos e temos passado por ele. Aí Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, vem dizendo assim, olha: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É engraçado que Paulo não vem falando sobre oração para ele mesmo. Paulo vem falando sobre a oração para todos os santos, ou seja, ele não estava se referindo a si mesmo, ele estava se referindo a outras pessoas, não somente a ele, mas também a outras pessoas, porque para todos os santos, esse todos os santos ao qual Paulo vem se referindo, ele se incluía entre esses santos, que é você, que sou eu,
que eram pessoas que faziam parte do seu relacionamento naqueles dias. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Queridos, se estamos dentro de um contexto espiritual, de batalha espiritual, estamos em um tempo de guerra. Eu me lembro de um corinho antigo, quando eu me converti, que dizia: esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Quem não se lembra desta canção? Os cristãos mais antigos, todos eles se lembram dessa canção. Ainda hoje vivemos esse contexto de guerra. Por isso, Efésios capítulo de número 6 vem descrevendo as armaduras de um guerreiro, pessoas que estão prontas para a batalha. Somos confrontados e afrontados 24 horas. Quando eu e você nos deitamos para descansarmos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vela por você e vela também por mim. Por quê? Porque o diabo é um ser espiritual. Ele não dorme, ele não come e ele não bebe. E se tem uma coisa que ele tem, simplesmente pelo fato de já estar condenado, ele tem tempo. E ele não está preocupado em pegar você hoje, amanhã, ou depois, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui a 10, quem sabe, ou até mais. Ele tem tempo para isso e ele nos espera. Por isso devemos estar em constante oração. E não somente orar, mas segundo o texto de Efésios 6, vigiarmos em oração e súplica pelos santos, ou seja, nós devemos orar uns pelos outros. E é por isso que nós estamos aqui todas as madrugadas. Na tarde dessa sexta-feira passada, eu recebi um áudio de uma menina africana, já com sotaque de português, porque eu creio que lá nesse país da África, ali no relato de que país ela era, mas ela tinha um sotaque da língua portuguesa de Portugal, e ela cantava uma música brasileira. E quando eu comecei a ver aquela menina cantando, eu comecei a me emocionar dentro da minha casa, e a minha filha veio e me abraçou, e perguntou: é da África, papai? E eu disse: é. E eu me lembro que no início da minha conversão, Deus ele me levou a orar por 3 anos por uma pessoa na África, que eu não sabia quem era, que eu não tinha o nome dessa pessoa e nem sabia de que país essa pessoa, em que país essa pessoa estava ali no continente africano. Mas eu me lembro que por 3 anos eu orei por alguém na África sem saber quem era. E nessa tarde dessa sexta-feira passada, quando eu vi aquela criança cantando aquela música brasileira, e eu fui tomado pelo Espírito de Deus e comecei a chorar, Deus disse para mim: ame a África, ore pela África, ame a África novamente. Aí eu me deportei há anos atrás, porque sempre que eu orava pelas madrugadas, Deus me levava a orar por alguém que eu não sabia onde estava, em que país dentro do continente africano. Então, por isso, queridos, a necessidade de orarmos o tempo todo, mas revestidos desta armadura de Efésios 6, você pode ler e tomar posse, você pode orar tomando posse de cada uma dessas peças, porque todas elas são fundamentais em nossas vidas. Por que isso, pastor? Porque estamos dentro de um tempo de guerra e somos bombardeados em todo o tempo de nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Eu aprendi algo há um tempo atrás. A pior arma que pode te alcançar não é a lança que vem de longe, porque dentro desse trajeto, no tempo do percurso, ela vai perdendo a sua força muitas vezes por causa da distância. E quando ela te atinge, já não te afeta tanto, já não te machuca tanto, porque veio de longe. A pior arma que pode te alcançar não é a lança que vem de longe, mas muitas vezes o punhal que está perto. Porque o punhal ele tem alguns segredos. Ele perfura profundamente, não sangra e também tem dificuldades para cicatrizar. Ou seja, muitas vezes aquilo que vai te atingir nem sempre vem de longe, vai sempre vir muito de perto. Por isso a Bíblia está dizendo que nós devemos não somente orar, mas vigiar contra tudo isso. Então que possamos ser vigilantes, porque muitas vezes os nossos inimigos não estão longe, mas muito perto de nós. E a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade, a nossa vida de comunhão com o Senhor é que vai nos dar os grandes livramentos dos quais nós precisamos. Então precisamos estarmos e permanecermos em oração e vigilantes o tempo todo, para que não sejamos alcançados pelas armas dos nossos inimigos, pelas armas daqueles que não somente estão de longe, mas muitas vezes perto de todos nós. Que o Senhor te cubra com graça e com paz. Que o Senhor te dê vitória em todos os tempos e em todos os aspectos da sua vida.
que você seja alcançado por cada uma dessas peças descritas aqui em Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 em diante. Que você tome posse de cada uma delas na sua vida e que você torne de fato um guerreiro na oração da madrugada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha com paz. Eu sou o pastor Wellington Vitor, sou de Belo Horizonte, amém? Você que quiser nos enviar o seu contato para receber a oração, você que quiser nos convidar para estar na sua igreja ministrando a palavra de Deus, anote o nosso contato, 98760-6167, amém? Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Feche agora os seus olhos, porque é momento de oração.